Olá, o programa Assembleia Debate de hoje discute as leis de incentivo ao esporte. Há pouco mais de um ano para os Jogos Olímpicos Rio 2016, o esporte brasileiro ainda engatinha no que diz respeito às leis de incentivo. Os nossos atletas batalham muito para conquistar patrocinadores e muitas vezes precisam deixar o treino e competições importantes de lado por falta de incentivo e dinheiro. A busca pela tão sonhada medalha fica distante e desperdiçamos grandes talentos. Nas escolas, celeiro de futuros craques, muitas vezes os professores não têm bola, equipamentos para dar aula de educação física e, claro, de cidadania. Alguns colocam dinheiro do próprio bolso para não privar os alunos do básico. Nos últimos anos, o esporte brasileiro até que evoluiu. Trouxemos ao país grandes eventos como os Jogos Pan-Americanos em 2007, Copa do Mundo em 2014. Nossos atletas conquistaram posições e medalhas importantes. Nos Jogos Pan-Americanos de Toronto, no Canadá, também fomos bem. O Brasil encerrou a participação em terceiro lugar. A mesma colocação das últimas duas edições do evento em Guadalajara 2011 e Rio de Janeiro 2007. Antes de discutir com convidados o que é preciso para melhorar as leis de incentivo ao esporte, vamos acompanhar uma reportagem especial produzida pelo repórter Jorge Machado. Ao lado de uma fileira de tênis, o tatame novinho. Essa turma está dando os primeiros golpes de karatê. Eles vão levar de 8 a 12 meses até receberem a faixa de iniciante. Seguem à risca as lições do campeão sul-americano, tricampeão paulista e tricampeão brasileiro, Austério Couto Filho. Como eu vim do judô, eu gosto muito de fazer esporte, essas coisas. Eu preferi karatê porque é a defesa pessoal, né? E eu gosto de vir. Você se sente bem aqui? Nossa, me sinto. Por que karatê? Porque eu gosto. Gosta? Faz bem pra você? Faz. Eu tô gostando, né, muito do que eu tô fazendo aqui e eu venho aqui por interesse de aprender a arte marcial do karatê, a arte marcial, né? E Você se sente bem aqui? me sinto bem. Aqui se respira disciplina e coordenação. Manhã e tarde, 2 vezes por semana, 80 alunos ao todo, com direito a kimono, luvas e protetores. A arte marcial, ela canaliza energias. Então, é uma maneira de nós disciplinarmos, que é canalizar a energia dos jovens. Então, tudo que garra, tenacidade, disciplina, força de vontade, intuito de esforço, tudo isso é utilizado no dia a dia. É utilizado na escola, nas escolas, o respeito também que temos aqui no tatame, eles levam para suas casas, para as escolas e futuramente no trabalho. Então, isso gera um ponto muito positivo. Tudo bancado com imposto pago pelas empresas que canalizam recursos do imposto de renda para a Lei Federal de Incentivo ao Esporte. A Lei 11.438, de 2006, que tem por objetivo estruturar, desenvolver e profissionalizar a prática esportiva entre crianças, adolescentes, jovens e adultos. Também estimular pessoas e empresas a patrocinar e fazer doações para projetos esportivos e paradesportivos. Eu acho que falta um pouco de divulgação da maneira em que as entidades podem participar das leis de incentivo e como as empresas, eu acho que a maior deficiência são as empresas em aportarem os seus recursos. Frequentemente eu tenho conhecimento de diversos projetos que passam por toda a análise dos ministérios ou das secretarias, eles são aprovados, ou seja, ele é de interesse público, ele passou por todos os requisitos, porém não consegue um patrocinador, porque muitas empresas ainda têm receio de participar, ainda muitos empresários acham que aportar com recursos de impostos pode atrair uma fiscalização para a sua empresa, e nós sabemos que não é assim que funciona. Hoje os processos são super transparentes, através geralmente de posto fiscal eletrônico ou através da própria internet, os aportes são feitos de maneira muito simples, mas eu acho que ainda falta uma divulgação para os empresários. O IPASSE, Instituto Pangea de Ação Cultural e Esportiva, criado em 2005, soma mais de 1.000 alunos em projetos espalhados na capital, São Caetano e Santa Isabel, unindo qualidade de vida e bem-estar, captando recursos
nas leis de incentivo. Preparando talentos do amanhã. Este é o mote do projeto Escola de Patinação do IPASSE, que tem o patrocínio da Congás e é mantido com recursos da Lei Paulista de Incentivo ao Esporte. Sobre rodinhas, estão quase 160 alunos. É um projeto que eles estão aprendendo a patinar, é bom para a coordenação motora, aprendizagem motora, a própria parte de respeito, educação, porque isso aqui a gente faz ter toda essa disciplina, né? Não adianta só patinar se não tem disciplina, mesmo porque o patins, se for usado como brinquedo, pode até se tornar perigoso. Então eles têm todo esse acompanhamento. Esta turma experimentou os primeiros tombos há quase 4 meses. São crianças e adolescentes da Zona Sul de São Paulo que foram incentivados à prática da patinação artística. Foi uma descoberta muito interessante, porque começou tudo isso quando a ONG ofereceu um projeto para a nossa escola. Aí, nesse projeto, eu pude descobrir que a patinação não é só um esporte, mas também pode ser uma carreira para você seguir na vida. Eu descobri quando eu tinha entrado para cá, que antes eu não sabia patinar, só que aí eu fui aprendendo. O projeto da IPASSE, da patinação, chamou a minha escola, aí eu achei que fosse legal, aí agora eu tô fazendo para ver se eu sigo a carreira de atleta de patinação. Se dá certo eu vou ser, porque meu sonho é ser artista. Patinação não é só um esporte, mas não só. Também você pode fazer várias coisas com patins. Para mim é muito legal, quando eu entrei aqui eu queria sair, mas quando eu fui evoluindo assim, não caindo mais, aí eu quis ficar aqui e estou até hoje. Eu estava planejando, quando eu crescer, fazer outros esportes, mas eu adoro a patinação. E não são só os patins. Todo o uniforme, equipamento de segurança, materiais, transporte e até o complemento alimentar são fornecidos aos participantes. Sempre sob a coordenação de atletas de alto nível, que fazem turnês de exibição para agregar novos praticantes da modalidade. A patinação ela é um balé sobre rodas. Além de ser a prática do esporte, é uma dança, é um balé sobre rodas. E nós sempre buscamos apresentar isso de maneira cultural, através de shows, eventos, que nós mostramos não só o campeonato de patinação, mas o show. Isso, sem dúvida, que desperta a vontade de patinar e faz com que as pessoas procurem os nossos projetos para aprender. Hoje em dia, que não tem, é muita tecnologia, a criançada parou de se mexer um pouco, né, a atividade física. Então é uma forma de manter e que faz bem para a saúde também, né? A prática do esporte, eu acho que ela só acrescenta como cidadania, relacionamento, com relação à saúde, inclusão social, é um conjunto. E para discutir esse tema importante, o Assembleia Debate recebe vários especialistas. O repórter Jorge Machado está no centro de São Paulo, na Secretaria de Esporte, Lazer e Juventude do Estado de São Paulo. Lá ele vai conversar com a Lívia Galdina, que é secretária adjunta da pasta. Aqui em nosso estúdio, Márcio Cruz, consultor da Comissão de Direito Desportivo da OAB. Também aqui conosco, Luiz Bezerra, que é secretária executiva da Rede Esporte pela Mudança Social. Nós recebemos o William Bodaquian, gerente de projetos do Instituto Passe de Mágica, instituição fundada pela Magic Paula, grande atleta do nosso basquete. E o jornalista esportivo e também blogueiro Marcelo Romano. Ele é especialista em esportes olímpicos e comentarista da Record News nos Jogos Pan-Americanos de Toronto. E nós também vamos conversar com o medalhista de ouro do tiro esportivo, Felipe Vu, medalhista de ouro agora já nesse PAN de 2015. Bom, a todos vocês, muito obrigada pela presença de cada um aqui nos nossos estúdios. Mas antes de eu passar na nossa rodada aqui de perguntas e discussão, eu preciso dar um pulo até lá o centro de São Paulo, onde está o repórter Jorge Machado. Ele vai conversar com Lívia Galdino, que é secretária adjunta de Esporte, Lazer e Juventude do estado aqui de São Paulo. Jorge, é com você.
Olá, Silvia. Estamos aqui no Centro Velho de São Paulo, no antigo prédio do Banco São Paulo, onde funciona a Secretaria de Esportes, Lazer e Recreação. Eu vou conversar com a secretária adjunta, Lívia Galdino da Cruz Fusati, que vai prestar contas do programa de incentivo ao esporte. Secretária, eu vejo aqui, são 609 projetos apresentados, dos quais 449 receberam o certificado de incentivo ao desporto. Vamos falar sobre essas entidades, o perfil, o que significa para essas entidades esses recursos? Essas entidades, elas conseguem agora ter acesso a recursos do ICMS. O governador ele fez uma renúncia esse ano no valor de 81 milhões e essas entidades agora estão aptas a ir nas empresas, divulgar os seus projetos para as empresas e conseguir o aporte, conseguir que essas empresas depositem nas suas contas o valor dos seus projetos. Os valores são crescentes. Eu vejo aqui de 2010 foram 18 milhões captados, 37 projetos aprovados, um salto, né, em 2015. Nós pulamos para 449 projetos, até agora 81 milhões investidos. O que significa esse montante, já vista que a Secretaria é uma das que tem os menores recursos orçamentários, são apenas 225 milhões, o que significa a chegada desse dinheiro diretamente canalizado ali, verba carimbada para as entidades. Na verdade, as entidades conseguem, através desse valor, desenvolverem seus projetos. É fato que o orçamento para o esporte ele é um pouco reduzido, mas o governador ele faz essa complementação através da renúncia fiscal, através do ICMS. E é uma forma também dele incentivar uma colaboração das empresas, da iniciativa privada, e as entidades também têm o seu papel na captação do recurso. Ao invés de dar o peixe, ele está ensinando que as entidades saiam para a pesca. Então, elas conseguem ir nas empresas, apresentar os projetos, vender os seus projetos, e num momento que essas entidades não consigam efetivamente um valor de renúncia fiscal, ter um projeto aprovado pela Lei Paulista, ela consegue um apoio direto dessas empresas, elas criam vínculos com essas empresas. Sim. Com relação ainda, lembrando, né, que as entidades muitas vezes congregam cidades lá nos rincões de São Paulo, são 140 municípios atendidos, cerca de 100 mil pessoas atendidas. O significado disso, levando em conta que o Brasil está aí, é uma potência esportiva, não se pode dizer que não, e também temos aí as Olimpíadas em 2016. Sim, esses atletas, eles estão espalhados pelo estado. E nas cidades mais distantes, nas menores cidades, existem empresas que querem apoiar, que querem incentivar o esporte, têm interesse em incentivar aquele atleta, né? Nós temos atletas com potencial espalhados por todo São Paulo. Exemplo disso foi que São Paulo foi o estado que mais trouxe medalhas para o Brasil no Pan-Americano. Então, esses projetos eles realmente chegam lá, eles estão distribuídos pelo estado e as empresas conseguem aportar. Muito obrigado, secretária. Silvia, com você. Super obrigada, viu, Jorge, pelas informações aí dessa lei de incentivo ao esporte, lei federal e lei paulista também. Daqui a pouquinho a gente vai discutir melhor, entender quais são as regras, quais são os incentivos para o Brasil e aqui só para o estado de São Paulo. Nosso papo é esse, leis de incentivo ao esporte. Vou pedir licença aqui para os nossos especialistas do estúdio, mas eu agora vou dar prioridade e abrir um canal para conversa com um medalhista de ouro, que acaba de trazer uma medalha dessa aqui para nós, aqui para o Brasil, que é o Felipe Vu. Felipe, seja muito bem-vindo aqui ao nosso programa de hoje. E eu já começo com você perguntando o seguinte: o seu segredo é treinar em casa com o apoio do pai, o famoso patrocínio? Explica isso pra gente, Felipe. Então, Silvia, muito obrigado pelo convite, né? E aí, é um segredo, mas é um segredo infeliz, digamos assim, né? Porque não é o que o atleta espera, ter que treinar em casa, porque não tem outro lugar para treinar, porque não tem apoio, né? Infelizmente, é a minha situação, mas não é um segredo. Você trazendo essa medalha de ouro aqui para nós. Nós estamos extremamente orgulhosos e felizes. E assim, né? Parecendo a galinha chocando os pintinhos aqui, de orgulho de você, viu? Mas a minha pergunta, na verdade, tem a ver. Para você, essa medalha que você está segurando aí na sua mão, traz alguma diferença na sua carreira, na sua vida? Eu acho que é uma conquista, né? A diferença imediata é a minha felicidade, né? Então, é o trabalho que deu certo, mas... em questão de apoio, eu ainda não tive nenhum retorno. Infelizmente, né, faz pouco tempo, mas eu ainda não tive nenhum retorno. Então, uma pergunta simples. Por que você não teve apoio? Então, boa pergunta. Talvez porque ninguém queira associar sua marca ao esporte e tiro esportivo, né? Por falta de conhecimento, por preconceito.
difícil saber o porquê. E aí como é que faz quando não tem patrocinadores? Aí é o patrocínio, né? Patrocínio. O seu esporte é um esporte caro? É muito caro, né? É caro. Eu recebo o Bolsa Atleta do governo federal e eu fui contratado pelo Exército, né? Como sargento, eles contrataram vários atletas de alto rendimento. Mas mesmo assim é muito difícil, porque, como a gente falou, né? É um esporte muito caro. Ótimo. Eu estou aqui no estúdio com alguns convidados e a gente tem aqui o Marcelo Romano, que é jornalista e blogueiro. Marcelo, você tem alguma pergunta aqui para o Felipe? Aproveitar aí, né? Tenho, Felipe. Você disputou etapas da Copa do Mundo este ano e teve algum destaque junto com o Júlio de Almeida, né? Mas aqui no Brasil se dá muito mais importância, às vezes, por uma medalha no PAN, ouro no Pan-Americano, do que, de repente, você conquistar o bronze em uma etapa da Copa do Mundo, né? Não tem que mudar também um pouco essa mentalidade, já que, por exemplo, a Copa do Mundo é muito mais forte? Exatamente, né? O nível técnico da Copa do Mundo é muito mais alto, mas como o Pan-Americano é uma competição que tem todos os esportes e que classifica para os Jogos Olímpicos também, eu acho que esse é o motivo, né? Por ter todos os esportes, por ser uma competição do Comitê Olímpico Brasileiro, eles dão mais importância. Felipe, eu estava lendo aqui um pouquinho sobre a sua vida e aí eu me deparo com uma informação que chega a ser assustadora. O Felipe, ele treina na casa dele, no quintal da casa dele. E você precisa ter uma distância, por exemplo, de tiro de 10 metros. Esse é o recuo, né, que você precisa ter. E na sua casa não tem esse recuo. Que história é essa? Conta isso pra gente direito. Então, na minha casa nós temos 7 metros, né? Era uma garagem, era uma vaga de carro, aí meu pai vendeu um dos carros, tirou a churrasqueira e eu tenho 7 metros para treinar. Mas é um absurdo, porque eu não consigo reproduzir a situação de competição na minha casa, né? Então, eu fico bem... É um local que fica muito aquém do ideal. E, na verdade, não é só ter um espaço aí, uma distância também para atirar. Você tem que ter, enfim, eu imagino todo um recurso aí técnico para, enfim, o barulho do tiro não incomodar vizinhos. Como é que é feita aí essa garagem? Então, o barulho não afeta porque o que eu atiro é de chumbinho, né? Então não faz muito barulho. A questão é mais os alvos, né, que eu tenho que comprar e a munição que também eu tenho que comprar. Tudo do seu bolso. Exatamente. Tudo do seu bolso. Bom, não tenho como não perguntar isso para você. 2015, medalha de ouro aí no PAN e 2016, Olimpíadas. O que a gente pode esperar do Felipe Vu? Pode esperar que eu vou me dedicar bastante para quem quer trazer outra medalha. É isso que pode esperar, né? Quem o apoia ou não, eu vou fazer o meu melhor. O seu melhor, né? Então, vamos lá. Pódio pra gente, então, em 2016, é isso? Tomara. Tomara, né? E deixa aí um recado, então, pra galera que tá começando, de repente não conhece esse esporte aí. Qualquer criança pode começar a praticar tiro, o esporte que você faz? Ou não? Tem idade? Como é que é isso? Não, pode participar, né? Principalmente as modalidades de chumbinho, né? Que é de ar comprimido, pode participar. E eu acho que vale a pena conhecer, né? Infelizmente aqui no Brasil pouca gente conhece, mas quem eu apresento o esporte acha muito interessante. Então vale a pena conhecer para ver com outros olhos como que é o tiro esportivo. Ótimo. Bom, o Felipe tem hora para ir para casa, afinal de contas ele é um atleta, precisa trabalhar, precisa treinar. Eu tenho uma perguntinha final aí. Qual o tipo de recado que você deixa de incentivo aí para quem é esportista, para quem quiser começar, desde as empresas até para quem quiser começar como atleta aí? O que você acha que está faltando? Então, para os atletas, né, não desistir. Né, eu acho que isso é o mais importante, porque mesmo com todas as dificuldades, né, eu já queria 1001 motivos para ter desistido antes, e cheguei aqui onde eu cheguei e quero ir mais além. Então é não desistir. Para as empresas, é ver o esporte com outros olhos, né, tentar incentivar mais, né, tentar ajudar as pessoas. Você deve ter alguns empresários no seu alvo, não tem não? Tem nomes aí de empresários? Convoca eles agora, então. Não, mas o problema é que eu já tentei em alguns lugares e ninguém quer relacionar a marca com o tiro esportivo, né? Então mostra essa medalha aí, ó. Balança essa medalha então agora aí, ó. Quem sabe, né? Quem sabe, né? Deu sorte, foi competência, foi capacidade, foi investimento para você que você trouxe essa medalha. Nós brasileiros orgulhosos agradecemos aí e espero que ela te renda realmente esse patrocínio tão desejado e tão necessário, né? Muito obrigada pela sua participação, Felipe, e ouro para você. Muito obrigado, Silvia. Muito obrigado mesmo. Super importante essas palavras aí que o Felipe traz pra gente, né? Enfim, um medalhista de ouro, sensacional, subiu no pódio, no lugar mais alto do pódio e não tem nenhum tipo de incentivo. Luiz, vou começar com você aqui. A gente falou de lei federal e tem a lei estadual. Estamos falando da mesma lei, do mesmo tipo de incentivo ao esporte ou não? Tem diferenças? Legalmente são muito similares. Tá. Né? Mas tem diferenças porque cada uma tem suas especificidades e a gente está falando de universos que são muito distintos. É muito mais fácil, teoricamente, você alcançar empresas que estão num estado, até por conta do território.
Quando a gente fala de lei federal, um dos principais desafios hoje em dia é conseguir descentralizar a distribuição dos recursos, que ainda ficam muito no Sudeste. São Paulo, Rio de Janeiro. É muito difícil você ter projetos que sejam aprovados e consigam captar Pará. no Norte, por exemplo. Então, Ali é difícil chegar, né? É difícil. E ali você tem índices, né, relacionados à desigualdade social, à vulnerabilidade, enormes. Então, são regiões onde essa lei seria muito necessária. Mas o empresariado ainda não entende tão bem lá quanto aqui no Sudeste. No Sudeste. Aí, assim, comecei falando de leis com a Luísa, mas o que eu tenho que jogar mesmo, essa mala é para você, né, Márcio, que é da OAB, o nosso representante aqui. As diferenças são muito grandes dessa lei federal para a lei estadual? Bom dia, Silvia. Bom dia a todos. Bem-vindo. Parabenizar o Felipe aí pela bela conquista e sucesso na continuidade da carreira. A gente tem a lei federal que traz um tipo de tributação, que é o imposto de renda, limitado a 6% para a pessoa física e 1% para a pessoa jurídica, que não vai tirar nada do bolso dela, ela apenas vai aportar no projeto e vai estar fazendo o recolhimento desse percentual diretamente via GRU para o projeto, e aí o governo faz depois a liberação. Quando você fala 6%, 1%, é descontado 6%. Ele não 6% do ajuste da declaração de imposto de renda da pessoa física e 1% da pessoa jurídica com tributação no lucro real apenas. No lucro real tem apenas. limitação também para a empresa. Tem mais essa. E a estadual como é que é? A estadual, ela está baseada no ICMS. Tá. Então, tem alíquotas de 0,01 acima de 50 milhões do faturamento do ano anterior, né? 0,05 entre 50 milhões, aliás, acima de 100 milhões. Tá. Né? E 3% abaixo de 50 milhões, tudo envolvendo o ICMS. O ICMS. Marcelo, não é pouco, não? 0,0... É pouco. Não é pouco? É pouco, pela quantidade de brasileiros, de crianças, possibilidade jovens, de crianças. Atletas, que a gente tem, possíveis atletas, né? Pois é, possíveis atletas, tantas modalidades, né, que mereceria outra atenção, né? Crianças querem praticar um esporte e às vezes um esporte traz resultado para o Brasil, a criança se interessa e onde que ela vai praticar, né? O Brasil agora no polo aquático, vou citar um exemplo, naturalizou um atleta croata e trouxe alguns outros que já atuaram pela seleção, mas já atuaram em outras... Então vamos supor que o polo aquático brasileiro faça sucesso. E onde que a criança... eu quero jogar polo aquático, não tem nem piscina para nada. Adorei ver aquilo lá no PAN, adorei ver aquilo na TV, quero ser um atleta de polo aquele aquático. Lá. Né? Vai treinar onde? Aí daqui 2 anos esses atletas, depois da Olimpíada, eles saem, provavelmente deixam a seleção, principalmente esse atleta croata, e aí como é que fica? Né? E aí como é que fica, William? Você, pelo menos, assim, vocês saíram do papel, né? Bom, a gente tem um grande foco, né? E a gente agradece a primeira oportunidade de poder divulgar, de estar aqui. Portas abertas, sempre. Muito bom. E tem uma coisa que a gente acabou ainda não tocando, que são os valores do esporte, né? Quando o Felipe, ele tá trabalhando numa modalidade, né? Tá se empenhando, tá se especializando, ali são diversos valores, como disciplina, sabe? Como respeito à hierarquia, né, como pelo papel que ele está exercendo. Então, valores que não servem só para o esporte, né? Isto supera, inclusive, aquela medalha. Né? Então, é justamente isso que o Passe de Mágica e mais diversas instituições que compõem como a Rede Esporte pela Mudança Social que trabalham. Então, é nesse foco que a gente atua. E vocês trabalham com a lei de incentivo? Nós trabalhamos, só para você ter uma ideia. O que o Instituto faz? O que vocês fazem exatamente? Passe de Mágica surgiu em 2004 como um grande sonho e acho que é um grande legado da Magic Paula, né? Ela que foi uma medalhista olímpica sensacional e ela cria um instituto justamente para isso. Né? O grande legado da vida dela foram os valores que ela aprendeu no esporte. Mais que medalhas. Mais que medalhas. Então a gente tinha 2004, 2005, 2006, cerca de 200 atendidos em São Paulo e Piracicaba. A partir a sede é lá em Piracicaba. Que a sede é em Piracicaba. Né? A gente tem projetos aqui em São Paulo, em Piracicaba, em Diadema, né? Sempre atendendo a criança em situação de vulnerabilidade. Então, a gente tem que estar onde o povo está. Então, o nosso grande foco é levar esse esporte na periferia. Né? A gente leva os educadores para lá, treina esses educadores e leva para lá.
Então a gente saiu de 200 atendidos, hoje a gente já está beirando quase 900 atendidos. Então é um salto gigantesco, gigantesco. Por quê? Porque a lei de incentivo federal e a lei de incentivo estadual possibilitou a gente conseguir, né, isso que a Lívia disse, né, divulgar para as empresas, sensibilizar o empresariado, mostrar resultado, avaliar os programas, né, mostrar que a nossa conquista não é a medalha, embora já temos crianças, adolescentes encaminhados, mas que o nosso foco é que esse jovem, a gente já tem vários jovens já na universidade, fazendo educação física ou fazendo outro tipo de, estudando outro tipo de área. Semeando o que aprendeu. Essa medalha ninguém tira, Silvia. Essa medalha é pra vida. É acima do ouro, né? É pra cima. O papo tá ótimo aqui, mas eu preciso fazer um pequeno intervalo. Então o programa Assembleia Debate, que discute hoje a lei de incentivo ao esporte, vai fazer uma pequena pausa, tá? A gente volta daqui a pouquinho depois do intervalo. Não sai daí, até já. Estamos de volta com o programa Assembleia Debate, que discute as leis de incentivo ao esporte e reúne um timaço de especialistas aqui em nosso estúdio. Bom, uma medida provisória, isso é importantíssimo eu falar agora, aprovada pela Câmara dos Deputados e pelo Senado agora, em julho, estende de 2015 para 2022 o prazo de vigência da Lei de Incentivo ao Esporte de 2006. Bom, essa medida precisa ainda ser sancionada pela Presidente da República. Mas antes, a Ana Moser, ex-jogadora da Seleção Brasileira de Vôlei, defende a manutenção do financiamento ao esporte aqui no nosso país. A Lei de Incentivo é um dos maiores motores do esporte brasileiro. Financia o esporte da base até o rendimento. Eu sou presidente do Instituto Esporte e Educação e nós, há muitos anos, usamos desse mecanismo para financiar atendimento de centenas de milhares de crianças. Mais de 3 mil professores formados por ano em mais de 20 estados brasileiros. Assim como nós, muitas outras instituições trabalham usando esse mecanismo. É preciso que a lei do incentivo federal se mantenha, seja eterna e continue a financiar o esporte do Brasil. Beijo grande, Ana Moser, fã sua. A eterna camisa 4 da Seleção Brasileira de Basquete, Hortência Marcari, também torce pela prorrogação da Lei de Incentivo ao Esporte. Pessoal, eu estou aqui para dizer que eu apoio a prorrogação da Lei de Incentivo ao Esporte, pois nós lutamos anos para que isso acontecesse e se não tivesse a prorrogação seria um retrocesso muito grande, estaríamos caminhando para trás. E às vésperas de uma Olimpíada, isso é fundamental. Eu não vejo mais o esporte brasileiro, todas as ações sociais para o esporte brasileiro sem essa lei. Então, eu peço que ela seja prorrogada. Beijo grande, Hortência. Trabalhamos juntas um bom tempo. Figuraça essa mulher. Olha aí as meninas falando. Ana Moser, Hortência, ícones, a Magic Paula com o Instituto, enfim. Essa lei não pode acabar. E não vai. Parece, né, Luiz? Não vai, não. Já está praticamente, né, definido. Agora só está esperando a sanção da presidente, até o dia 4 agora de agosto. Tá. E a presidente já sinalizou que vai assinar. Tá para sair, semana que vem. Tá para sair, semana que vem. O que nos dá um alívio, mas assim, ainda não é o ideal, porque a gente ainda quer uma lei que seja por prazo indeterminado. Esse instrumento é o principal instrumento de acesso a recursos. Essa lei que deve sair agora deve ser, então, tem prazo de validade também? Até 2022. Até 2022. Então, de novo, a gente pega um prazo de validade aí. De novo, a gente pega um prazo de validade. Dá tempo? A gente parece que até 2022 é tão lá, né? Mas... Márcio? É um tempo razoável, a gente vai ter nesse interregno aí 2 Olimpíadas, tirando a de 2016, né? Um pouquinho aí, quase 7 anos, né? São 7 anos, mas pega um pouquinho. Nem 2 vai pegar. Mas, assim, a questão toda é que a gente tem que ter uma amplitude na divulgação, né? Até é importante que os esportistas venham também dar a cara para chamar o empresariado para poder abraçar essa causa e fomentar o desporto, não só o desporto, porque a gente tem a categoria educacional, que é para redes de ensino, para formar cidadão.
A gente tem a categoria de rendimento, né, que já seria um pouco mais... Tudo no incentivo ao esporte. Tudo no incentivo ao esporte. Não é só chutar pro gol. Exato. E a gente tem promoção da saúde, integração social, são tudo benefícios que... direitos assegurados na Constituição. É a partir daí que surgiu a Lei de Incentivo ao Esporte, entendeu? Aí que vem. Então, Marcelo, lazer e o esporte, né? Exatamente, lazer e o esporte. Você falou aí que se eu me empolgo aí com um polo aquático, eu não tenho onde treinar. Mudou muita coisa com essa lei de incentivo ao esporte, desde aí de que ela veio, pensada em 2006, estava todo mundo com muito medo também que ela fosse acabar, ia mudar também muita coisa. Para várias modalidades foram importantes, o Brasil tem resultados mais expressivos em diversos esportes. Na última Olimpíada mesmo, foram 17 medalhas, foram apenas 3 de ouro, mas tivemos, por exemplo, pentatlo moderno, com a Iane Marques conquistando uma medalha. Então, é importante... Tivemos novidades aí, tivemos né? novidades. Assim, esportes que a gente não ouvia falar muito. É importante que a lei, que os empresários, como o Felipe disse, a dificuldade da modalidade dele, apostem em outras modalidades, não só aquelas tradicionais do Brasil, como atletismo, natação, vôlei, basquete, né? Que olhem para... Futebol é o principal, claro, né? Que olhem para modalidades como tiro com arco, tênis de mesa, né? Luta. O Brasil teve agora nos Jogos Pan-Americanos a primeira medalha de ouro da história com a Joyce Silva, né? No hóquei sobre grama. Quem conhece hóquei sobre grama? O Brasil classificou para a Olimpíada. Era um feito, no PAN de 2007, a seleção brasileira perdeu de 19-0 para a Argentina. Teve uma evolução. Por quê? Os atletas, a seleção foi formada, conseguiu uma preparação na Europa, graças ao apoio, ao Bolsa Atleta. Então, que isso vá para outras modalidades também. Fala. Peraí que a Luísa quer falar. Pode falar. Silvia, eu acho que é muito importante. A gente sempre fala muito do alto rendimento, né? Dos atletas, do pódio, das medalhas. Mas é muito importante a gente entender que o universo que as leis de incentivo abrangem é muito maior do que isso. E a gente está falando de medalhas que são muito mais importantes e reais. Exatamente o que o William falou. Na Rede Esporte pela Mudança Social, a gente tem 61 organizações que trabalham com esses jovens e com essas crianças e trabalham também garantindo práticas... Quantas crianças já vocês? A gente tem em torno de 150 mil atendidos. Esse universo tem a maioria de jovens e crianças, mas também tem adultos, porque o esporte ele é um direito da população, esse acesso. Então, é muito importante a gente frisar isso e não ficar pensando somente no pódio. O pódio é o resultado de base. Se a gente não tem uma ampliação do acesso à prática esportiva, a gente não consegue realmente ter o pódio. Ele não pode ser o único objetivo. O único objetivo. Hoje a gente teve, vou te cortar rapidamente, porque eu tenho uma informação importante. Foi hoje, foi nessa madrugada aqui no Brasil, já dia lá fora daqui, Pequim foi novamente escolhida aí para ser sede dos Jogos de Inverno e Verão, né? E Verão. É uma... Nossa, agora não vai sair a palavra. Algo inédito para uma cidade, para um país, 2 jogos assim tão distintos, inverno e verão. E Pequim, que também já teve aí como sede também das Olimpíadas há pouco tempo, 2008, se não, 2008, né? Tá difícil para o Brasil chegar nisso daí, William? Olha, acho que a gente tem um grande desafio, que assim, a gente trabalha com o esporte para o desenvolvimento humano. Então, o que é o desenvolvimento humano? A gente precisa criar espaços para a juventude se expressar. E a autoexpressão do ser humano, ela é uma grande necessidade que nós temos. E a gente vive uma sociedade que escondeu por muito tempo esta possibilidade. Então, a gente reduziu, assim, aos campos de várzea por conta do contexto social, né? E a gente tem essa questão do futebol que faz parte da nossa cultura, mas que quando eu vejo uma criança, né, como a gente viu agora há pouco, sobre o patins, né, é algo que traz uma nova possibilidade de existência. Então, a gente quer isso para a nossa juventude. E para isso, você precisa pensar um país como o Brasil... Continental. A gente precisa pensar de forma sistêmica, integrada. E aí a gente começa... Embora a pauta do programa seja a Lei de Incentivo ao Esporte, ela é um instrumento para financiamento e fomento. Do quê? Então, esta visão do esporte, do o que ela vai financiar, ela é outra pauta também que a gente tem enquanto instituição, via REMES. Aí é uma outra história também bem maior, né? E bem mais específica também. Porque é pensar um sistema nacional de esporte integrado, que não se resume a futebol, né? Mas que entende isso, né, que foi abordado. Né? O esporte que traz saúde,
o esporte que traz educação e o esporte também que traz a medalha e o pódio. E isso tudo está integrado, precisa estar integrado. Isso é o que a gente vê, né, na TV, né? A gente só vê a medalha, tarará, mas o resto dos 4 anos aí a gente nem sabe, com Copas do Mundo, com os qualifies aí, com os torneios que tem. Você queria falar alguma coisa? Eu te cortei grosseiramente. Pode falar, Marcos. Sem problema. Eu só queria fazer justiça e mencionar que a abrangência da lei e todo esse incentivo também engloba o paradesporto, né? Sim, então é muito importante ressaltar sim. e que teve um grande crescimento de resultados também para o Brasil. Então os esportes aí paralímpicos, né? Ou paralímpicos, como preferir. Paralímpicos agora, né? Antes era paraolímpicos, mas para ficar nos países de língua portuguesa tudo igual, é paralímpicos. Na verdade, né? eu só queria intervir para complementar até o que a Luísa já estava falando, que é para não deixar de registrar isso. A gente tinha conversado também um problema muito grande, que é chegar até o empresário essa informação e falar, olha, empresário, você vai ter um abatimento, você vai ter um desconto, você vai ter um incentivo. Qual a dificuldade disso? Porque a gente vê várias propagandas do governo aí, bastante mente grandes na televisão, tudo, mas específicas assim a gente não tem. Qual a dificuldade disso daí, Luiz, para chegar nos empresários? Tem algumas questões, né? Uma das questões é que realmente, como foi citado até na reportagem, alguns empresários se sentem inseguros porque acham que isso vai atrair algum tipo de atenção. A gente tem que parar. Então tem que estar com tudo certinho, tarará. Mas a gente tem que... Isso é um pouco da síndrome de vira-lata, né? A gente tem que parar com essa mania de achar que o Estado é tão fiscalizador e é o pai que vai lá oprimir. E também acho que estar com tudo em dia é uma obrigação de qualquer empresa séria. Mas mesmo as empresas sérias, que são grande parte das empresas que a gente aborda, elas têm um pouco de receio. A outra coisa eu acho que é desconhecimento mesmo. Muitas empresas que podem aportar não sabem que podem. Não desconhecem o instrumento, simples assim. E como faz para ficar conhecendo? Como faz para ficar sabendo? A gente tem que ter mais campanhas por parte do Ministério do Esporte, mas além disso a gente também tem que ter capacitação de quem está na ponta, fazendo essa captação de recursos junto às empresas, para conseguir explicar isso melhor, para conseguir fazer com que esse instrumento tenha mais visibilidade e credibilidade. É muito importante que o empresário entenda que uma empresa, uma organização ou uma entidade que já tem um projeto aprovado, ela passou por um escrutínio muito sério para ter esse selo do Ministério ou do Governo do Estado e conseguir captar. Então tem crédito, né? Mas tranquilo que tem crédito. Fala, William. Tem um grande desafio. A gente que está na ponta de atendimento, então assim, a gente elabora o projeto técnico, vai em busca dos recursos. Esse vai em busca dos recursos reside um grande desafio. Por quê? Além da gente pensar o processo pedagógico, treinar os professores, né, se vincular com a comunidade, chegar nos territórios, você precisa de pessoas. Como é que se mantém uma instituição? O que a gente vem aprendendo nos últimos anos, é um grande desafio não só para nós, mas para todos, é comunicar. Então, você precisa... Não é só falar, que comunicar não é falar. Comunicar eu falo e atinjo você, né? Pois Chego até você. Com intencionalidade, com o endereço correto. E a gente aprendeu que assim, não basta fazer um bom trabalho, você tem que contar este bom trabalho numa linguagem bacana, né? Então, as entidades têm um grande desafio, porque as leis de incentivo, elas pagam o projeto. Então, ela paga lá a camiseta, a bola, o professor. A lei de incentivo estadual, por exemplo, eles vêm cortando sistematicamente coordenadores. Aí você fala, quem contrata? Né? Eu preciso de ter uma supervisão técnica, né, que acompanha o trabalho técnico. Que entenda exatamente. o assunto. E assim, quando a gente tem um modelo de gestão como o nosso, tem um escritório minúsculo, pequeno, né, e o trabalho acontece na periferia. Eu preciso de alguém que faça essa interface com as lideranças comunitárias, porque o professor está dando aula para a criança, né, o dia inteiro, né, o supervisor técnico está acompanhando, avaliando, e sistematicamente, não só a nossa entidade, como outras, vêm sofrendo alguns cortes. Então, acho que precisa de um debate mais próximo, né, para que a própria secretaria compreenda, né, as nossas necessidades, né, para que a gente consiga, digamos assim, convencer o técnico de que é importante um coordenador, né? Eu preciso de alguém, né, que amarre tudo isso. O trabalho sem um coordenador fica difícil. A lei federal, nós já tivemos alguns avanços, né, fantásticos com relação a isso. E a gente não pode parar. E a gente percebe que, acho que por conta do tempo, da aprendizagem, né, alguns processos, a gente conseguiu sentar as entidades, né, graças à força que a gente tem, juntando aí pela Remes também, porque
Se a gente fosse sozinho, é uma coisa, mas quando a gente consegue juntar força, tem um governo por trás, né? Essa estrutura sólida por e aí trás a gente conseguiu, bem melhor, bem mais fácil. Isso, exatamente. A gente conseguiu alinhar com os técnicos, porque o técnico tem um lado dele também. Ele chega lá, recebe o projeto e ele precisa compreender, e tem entidade que tem dificuldade de comunicar as necessidades do projeto. Entendi. Então, acho que é um grande desafio também treinar e capacitar as entidades. Sim. Quem coordena, né? Quem está por trás disso daí para chegar Exatamente. Em todo mundo. E, Silvia, pegando um gancho aqui no que o Will está falando, especialmente em relação à lei federal, mas também em relação à lei estadual, o desafio agora é a gente começar a pensar em como aprimorar essas leis e começar a divulgar elas para a população. Sim, já teve um primeiro passo, primeiro momento, beleza. Olha, funcionou assim, deu errado assim. Agora está na hora de começar a ver onde deu errado e o que fazer para melhorar. Exato. E dá para melhorar. Dá, tem gente para melhorar. Tem gente para melhorar. Marcelo, uma análise desse nosso Pan-Americano aí que nós tivemos agora em Toronto. Foi bom, foi ruim pro Brasil? O que a gente pode espelhar para Rio 2016? Então, primeiro explicar que em algumas modalidades o Brasil não levou a equipe completa. Né? Por exemplo, na natação não tivemos o César Cielo. Mas de propósito? Não, porque ele está se preparando para o Campeonato Mundial. Isso, porque que vai ser agora nessa semana. Também não levaram. Isso. Por exemplo, no boxe, os 3 principais pugilistas brasileiros, também por coincidência de datas, entre fazer pontuação para o ranking olímpico ou disputar o PAN, eles acabaram optando, que eu acho correto, para tentar garantir a vaga na Olimpíada, né? Vôlei, basquete, Brasil, futebol masculino, o Brasil também não levou a equipe principal. Então, eu acho o resultado do PAN positivo. O Brasil terminou na 3ª colocação à frente de Cuba, ficou atrás de quem tinha que ficar mesmo, que é Estados Unidos e Canadá. Canadá era o país sede, né? E foi importante para muitos esportes, como eu já citei, que eu chamaria de esportes nanicos, esportes que não têm divulgação nenhuma e que conseguiram bons resultados, como tiro com arco, a luta, hóquei sobre grama, né? Tênis de mesa, que o Brasil conseguiu ouro, prata e bronze. Então, para essas modalidades, eu acho que foi importante. Essas modalidades vão conseguir medalhas olímpicas? Não. Mas, assim, que esse espaço... Não, nessas modalidades, nanicas, assim, tênis de mesa, eu acompanho diariamente, e sei que é muito difícil conquistar a medalha olímpica. O Brasil vai depender realmente do vôlei de praia, do vôlei, da ginástica, da natação, daqueles do atletismo, lá que a gente já sabe. do judô e da vela. São esses 7 esportes que vão brigar por medalha olímpica. Mas, como o Felipe até citou, o espaço que o Pan-Americano tem na mídia, que isso possa atrair mais atletas. E como ela falou, é preciso que incentivar o moleque a participar. E o PAN, essa aparição nesses 15 dias, 20 dias, né? Cria esse fogo. Poxa, onde que eu... Nossa, existe hóquei sobre grama, eu quero fazer. Nossa, tênis de mesa, eu vou procurar um clube para mim, né? E aí é que está a grande dificuldade, a grande dificuldade de achar o espaço onde que eu vou praticar o tênis de mesa, onde que eu vou, tiro com arco, onde que eu vou fazer? Essa é a grande dificuldade. Marcelo, você falou aí de... e daí a gente vai ter, devemos ter medalhas aí nos Jogos Olímpicos, vôlei, natação, aqueles que a gente já sabe, né? Vela, tarará, já sabe. São esportes patrocinados, né? São. Por grandes bancos, né? Correios, empresas, do Estado, enfim, da União, tarará. A gente tem. São atletas que têm apoio de claro, de bancos, então isso. Será que está claro para todo empresas? mundo que quando tem o investimento, quando tem empresas junto, empresários por trás, olha aí o resultado que a gente tem. Todo mundo querendo ser igual, né? No mínimo não são só medalhas, mas a gente estava vendo aqui a matéria sobre as meninas patinando, eu falei, poxa, deu vontade de patinar. Nem sei se eu sei, mas deu vontade. Onde eu vou procurar, né? Que é aonde eu vou procurar. Como é que está o quadro nosso de medalhas? Só ainda falando aqui com o Marcelo, dessas 141 medalhas que a gente teve, 3º lugar aí no Pan-Americano de incentivo ao esporte. Dá pra gente mensurar quem foi incentivado pela lei ali e conseguiu medalha, quem não? 50-50, 50-50%? Acho que sim, mas não a gente não tem esse número também, esse dado, né? Olha lá. Seria importante que a gente tivesse agora, né? Saísse aí a informação de quantos atletas tiveram incentivo da lei. Exatamente. Acho que assim, o que se sabe na lei federal é que os esportes de alto rendimento, né? O que é o alto rendimento? Né? O esporte de alta performance, né? Que participa de competições nacionais, internacionais. Este esporte, é óbvio, é evidente que ele custa mais caro, os treinamentos, as competições envolvem muito mais complexidade, mas eles acabam atraindo mais investimento por conta do quê? Por conta do retorno que ele dá do ponto de vista de mídia, de imprensa, e as empresas querem associar, é claro, sempre a sua marca também a um atleta, a uma equipe que vai aparecer.
Então, esse é um grande desafio também, né, da Agora, gente conseguir e mensurar essas tem, informações. E a gente tem também, assim, para o outro lado dessa moeda aí, quando os atletas ganham também, um tipo de incentivo de falar, olha, valeu, obrigada, você foi sensacional aquilo que você fez, os governos pagam, né, também, dão agrado, dão, enfim, um bônus para o atleta para aquilo. O Brasil faz isso? Olha, pode fazer isso? Eu até queria agregar aí o seguinte, com relação às melhorias que a gente poderia estar aplicando daqui para frente, é legal que a gente estabeleça um marco zero da lei de incentivo, se houver, que provavelmente vai ocorrer a prorrogação, e melhorar, né? A gente tem a Bolsa Atleta, né? A Bolsa Atleta, só que se a gente for analisar, se eu não me engano, entre 370, né, para a categoria lá educacional, e no atleta pódio, que seria o maior, R$15.000. E abaixo dos 15 mil, 3.100, se eu não me engano. Isso. Certo. De quanto em quanto tempo isso? O que é isso? É mensal, é mensal. Mensal, tá, só para entender. Porém, mensal. isso não suporta muitas vezes a necessidade do atleta. E, ao mesmo tempo, a lei de incentivo, ela só é permitida através das associações, né? Ou seja, tem que ser uma instituição, associação, um clube. Eu entendo que deveria abrir um precedente para que o atleta individualmente também possa buscar através da lei de incentivo, ele ser enquadrado na lei de incentivo. O caso do Felipe Vu, né? Entendeu? Está aí sozinho, então ele sozinho não conseguiria acessar. Mas ele recebe a Bolsa Atleta, ele comentou. Ele recebe a Bolsa Atleta. Ele recebe a Bolsa Atleta. Ele recebe porque acho que é o caso que ele citou, ele é um atleta com chances de pódio. Que é o maior programa de patrocínio individual do mundo. Eu não sei se ele ainda já está na nossa, porque ele tem 2 grandes resultados na vida. Ele foi medalhista nos Jogos Mundiais da Juventude e agora teve esse ouro nos Jogos Pan-Americanos. Eu não sei se ele recebe os 15 mil. Acho que não, eu acredito que não. Eu tenho dado aqui que em 2013 foram 183 milhões de reais investidos aí nessa Bolsa Atleta, né, que a gente tem. É bastante dinheiro a gente pensando. Mais da metade dos medalhistas do PAN mais da metade dos teve algum tipo de apoio na carreira da Bolsa Atleta. Da Bolsa Atleta. Da Bolsa Atleta. Outro tipo de incentivo, né? Bom, mas fato é, a gente está chegando aí realmente num futuro um pouquinho melhor do que 3 semanas atrás, 2 semanas atrás, né? Quando então o que a gente sabia que a lei parava, né? A lei parava. Temos chance de melhorar? Com esse novo prazo aí da lei? Não. Temos. Na verdade, a rede, né, que a gente está falando do setor da sociedade civil que trabalha com esporte, a rede já vem trabalhando junto ao Ministério do Esporte há 2 anos, nas melhorias. Então, na última reunião que a gente teve com o diretor de lei de incentivo do Ministério do Esporte, a gente recebeu uma notícia muito boa de que eles já estão com uma portaria pronta, que considera vários dos pontos. E esses pontos foram apresentados pelas organizações que trabalham na ponta com a lei, como a organização do Instituto Passe de Mágica, por exemplo. Então, a gente tem a notícia de que, após a sanção da prorrogação da lei, a gente vai começar a conversar sobre essa portaria e essas melhorias que devem ser efetivadas até o fim do ano. Devem ser efetivadas até o final do ano, né? O que o Instituto da Magic Paula, Passe de Mágica, faz? Que tipo de atleta? Só basquete? Então, a gente trabalha com iniciação socioesportiva. Então, a gente recebe a criança com 6 anos de idade. E assim, tem uma questão que, quando a gente trabalha com educação e desenvolvimento humano, não é só com 6, é com 7, com 8, com 9, com 10. Não para de se desenvolver, né? Não para de se desenvolver. Então, um grande desafio é a continuidade. Então, isso também para a empresa. As empresas, elas estão acostumadas com o quê? Com lei de incentivo à cultura. Cultura é muito bacana, eu também sou apaixonado por cultura, mas quando você faz uma peça de teatro, dificilmente ela fica no ar 15 anos. Algumas históricas no mundo, na Broadway. Sim. Mas esporte para o desenvolvimento humano, gente, é para a vida. Então, e as empresas ainda trazem muitas vezes aquela cultura, né, do bom, agora a gente quer um projeto novo, agora a gente quer um projeto novo, agora a gente quer um projeto novo. E na prática, educação e esporte é algo contínuo. Né? É um investimento que a gente impacta a vida da criança para sempre. E isso é de longo prazo. Então, não é uma coisa que em um ano a gente resolve na fala, Marcelo? Contar 2 casos de atletas que brilharam no Pan-Americano e poderiam ter uma outra realidade, graças ao esporte, mudaram suas vidas. Diga aí. No badminton, as irmãs Lohani e Luana Vicente, tivemos matérias a respeito disso. O pai delas era do... que é peteca. Badminton, exatamente, isso. Só para quem estiver em casa, era peteca. Era chefe do tráfico na favela da Chacrinha. Foi assassinado, né? E graças a uma quadra de badminton, um projeto social,
Elas se desenvolveram no esporte e hoje são número 30 do ranking mundial de duplas, conquistaram a medalha de prata inédita no badminton. Outro exemplo, um esporte também pouquíssimo divulgado, luta greco-romana. A luta tem a luta livre masculina e feminina e a luta greco-romana, é que o Brasil tem menos tradição. Um atleta do Capão Redondo, era guardador de carros, um dia ele estava com fome para comer um sanduíche, ele entrou numa academia que era de luta. O técnico viu o atleta, falou, poxa, você tem jeito para isso. Virou medalhista de bronze e tem totais chances de ir para a Olimpíada da Davi Albino da luta. Então, são só 2, e na delegação brasileira, poderia citar mais 15, 20 casos como esses, em que o esporte, como a Luísa citou, mudou a vida dessas 3 pessoas que poderiam, Luana, a Lohani e o Davi, que poderiam, né, estar nas drogas, estar no crime e, graças ao esporte, mudaram suas realidades. Agora, gente, não vamos desanimar também, né? Porque a gente falou, poxa, a criançada vê aí o PAN, se empolga, vai querer procurar o esporte. Se ela quiser procurar o esporte, eu nem perguntei pro meu pai, pra minha mãe, tô assistindo lá o Felipe Vu, adorei ele lá no tiro. Onde que vai? É na escola? Pergunta pro professor de educação física? Pra quem que pergunta, vocês sabem? Depende da modalidade, né? Depende. Pergunta, depende Pra quem que pergunta? Porque se quiser fazer judô, natação, atletismo é um pouco mais fácil. Agora, se quiser fazer tiro esportivo, tiro com arco, né? Então, aí a gente precisa de um programa para falar sobre o Sistema Nacional de Esporte. Isso. Então, a gente não tem isso no Brasil ainda de forma clara. Esses olheiros, né? Esses pescadores e ali, esses espaços, né? A vida acontece no espaço. As responsabilidades, né? Então, quando a gente pensa em saúde, você pensa hospital. Né? Existe o SUS, mal ou bem, você sabe para onde correr. Quando você pensa em educação, você pensa na escola. Né? Então, você tem aí grandes desafios na educação, mas existem as escolas. E quando a gente fala de política pública, a gente tem que pensar que política pública é um serviço prestado para a população, deveria ser de alta qualidade e com acesso universal. E esse acesso universal, infelizmente, a gente ainda tem aqui no Sudeste alguns lugares que você consegue, né, desenvolver prática esportiva. Então, é um grande desafio para os municípios, é um grande desafio para o Estado e para a União também. Então, um grande desafio que a gente tem, né, de criar esse sistema, né, onde essa informação seja, chegue na população. Um bom exemplo de um sistema que nasceu há alguns anos, né, que é o Sistema Único de Assistência Social, que quando você está vivendo uma situação de vulnerabilidade na sua vida, para onde você vai? Hoje, a população já começa a conhecer o CRAS. Então, isso é algo que vai sendo construído. CRAS que é o Centro de Referência de Assistência Social. Que é assim, ou bem ou mal, você tem... aquela é a porta de entrada. Então, ele existe fisicamente, ele tem CEP. Né? E quando a gente pensa do ponto de vista do esporte, se você for caminhar aqui em São Paulo, pelas periferias, Vale do Ribeira, a gente está muito de olho nessa região também. Como que a gente consegue levar desenvolvimento para o Vale do Ribeira, integrar os municípios? Passo de Mágica tem projetos para integrar esses municípios, para formar esses gestores municipais de esporte, né? Trazer uma visão além de que o papel da secretaria é distribuir a camisa, pagar o churrasco, né? E o ônibus do time de futebol. Né? A gente pode treinar esses professores. E, gente, a gente tem um pano de fundo que a gente está vendo no mundo, que é uma grande epidemia de inatividade física. Epidemia de inatividade física. O Brasil corre e isso impacta onde? Impacta num gasto que a pessoa vai ter com saúde, com remédios, né? A obesidade que vem crescendo cada vez mais. Hoje 50% da população brasileira já está aí com sobrepeso. Então a gente tem aí nos próximos 30 anos um risco tremendo e o esporte ele é um grande veículo para promover valores, educação e qualidade de vida. E qualidade de vida. Eu tenho 30 segundos para cada um agora, antes da gente encerrar. Vou começar na ponta de lá, na minha ponta esquerda, Marcelo. O que você tem para dizer aí para a gente da lei de incentivo? E, na verdade, um prognóstico aí para 2016, pelo amor de Deus? Não, o prognóstico, o COB acredita que o Brasil possa ficar entre os 10 melhores do mundo, 10 melhores do quadro de medalhas. Eu também acredito, o fator casa deve influenciar bastante, competir em modalidades como vela, vôlei de praia, boxe. Acredito que o Brasil possa ficar pela primeira vez na história entre os 10 melhores no quadro de medalhas. Yes! Agora eu vou passar para a minha ponta direita aqui para fazer um ping-pong, voltar ali com o William. O que a gente pode esperar aí? Instituto Magic Paula, é fácil de acessar, qualquer um?
Muito simples. A gente tem o nosso site www.passedemagica.org.br. Lá você entra, conhece nossos projetos, nossos pontos de atuação e a gente, né, como a gente trabalha com desenvolvimento humano, a gente espera muito diálogo, né, tanto com o poder público, diálogo com a nossa população, diálogo com as lideranças comunitárias, com as famílias que a gente atende, que a gente também está transformando. A gente acredita nesse poder desse diálogo. E a gente precisa fortalecer, juntar todo mundo, né, para a gente conseguir aprimorar. A gente não quer ser inimigo do governo, mas a gente quer conseguir sentar na mesma mesa e andar junto. Porque o governo sem as organizações não governamentais no Brasil, olha, a gente teria um grande caos. E a gente que faz esse trabalho de verdade, né, tem muita gente fazendo, pode colaborar. Então, acho que a gente pode dar as mãos aí pra gente seguir junto. E não decorou o endereço aqui do Instituto Passe de Mágica, é só colocar Magic Paula, gente. Dá um Google nisso daí que vai vir ali, fica tranquilo, não tem problema. Vou terminar aqui com você também, Luiz. Qual é o recado aí pra galerinha? Se incentivar, não perder aí, né? Falando de incentivo, né? Eu, na verdade, eu deixo um convite para as organizações que possam estar assistindo, né? Que queiram fazer parte da rede Esporte pela Mudança Social e fortalecer esse movimento pelo esporte para o desenvolvimento humano. Nós já somos 61, mas queremos crescer mais, queremos chegar ao Brasil todo, a todos os cantos. Não tem prazo, né? Não tem também limite, a gente só tem sonhos. Só tem sonhos. E deixar um certo apelo, mas também um convite para o empresariado, né? Para que sensibilize mais para apoiar as manifestações de esporte educacional. Perfeito. Que podem não ter tanta visibilidade e marketing, mas são muito mais fundamentais para o país que a gente quer construir. Perfeito. Eu estou com 10 segundos só que estão pedindo para eu encerrar. Desculpa, Márcio, sobrou para ele sempre. Sem problemas, eu só quero fazer um recado para todos os envolvidos. Governo aumentar as alíquotas, instituições procurarem pessoas especializadas e o empresariado ele está ganhando no marketing da responsabilidade social e não vai tirar R$1 do bolso da empresa que seja. E é isso, vamos aproveitar a lei de incentivo, né? O Márcio resumiu tudo aqui no final perfeitamente. Gente, muito obrigada pela participação de vocês. O meu tempo encerrou aqui, enfim. O programa Assembleia Debate fica por aqui, tá? Eu agradeço mais uma vez a presença dos nossos convidados e a você, telespectador. Olha só, você pode acompanhar a nossa programação aqui da TV Assembleia SP na nossa página www.al.sp.gov.br. Tchau e uma ótima semana a todos!